quero falar com você hoje sobre os estágios, ou os passos, ou os degraus da salvação. E mesmo para você que já é um cristão, você que já é batizado nas águas, você que já está numa igreja, que frequenta uma igreja, que participa de uma igreja, você talvez até um pastor, um presbítero, uma pessoa que tem um cargo dentro de uma determinada denominação, eu gostaria que você atentasse comigo para essa palavra, mesmo que você já tenha passado por todos esses estágios. Talvez para você será muito importante rever algumas lições que foram deixadas para trás. Mas a minha oração é que de alguma maneira essa palavra desperte no coração de quem ainda não foi salvo para esse despertamento para a salvação, para o que o Evangelho está propondo. E o texto que eu vou dizer, não fui eu quem escolhi, mas creio piamente, o Espírito Santo escolheu para que eu pregasse, para que eu transmitisse em palavras simples, está em Lucas 19, do verso 1 ao 10. Vamos abrir no terceiro dos 4 evangelhos, Lucas capítulo 19, do 1 ao 10, nós temos aqui a conhecidíssima história de Zaqueu, o publicano. Zaqueu, o publicano, o homem pecador, o homem que ganhou a vida pecando, que prosperou pecando, que conseguiu tudo que conseguiu pecando, mas que teve um encontro com Jesus. Eu vou tentar, assim, lendo, fazer você entender os estágios que eu mencionei. Começa já da seguinte maneira: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Nós temos que guardar no coração que Deus é o alfa e o ômega na salvação de toda pessoa. Veja que quem vai em Jericó é Jesus. Se nós fizermos uma leitura superficial, vamos concluir que quem escolheu a salvação foi Zaqueu. Como veremos na sequência, foi Zaqueu que tentou se aproximar, foi Zaqueu que subiu na figueira brava, foi Zaqueu que deu um passo para buscar Jesus. Mas nós não podemos omitir que quem foi a Jericó e quem se fez saber a Zaqueu que estava ali foi o próprio Cristo. Ele foi e ia passando. É o que acontece quando a obra da salvação está acontecendo. No meu caso, vou dizer de mim para exemplificar. Eu comecei a assistir o missionário R.R. Soares pregando o Evangelho na CNT, concorrente deste canal do qual eu estou agora apresentando 26 anos, um programa evangelístico também. Aquilo para mim foi isso aqui, foi Jesus entrando na Jericó da minha vida, entrando na Jericó da minha existência e passando na pregação do Evangelho diante dos meus olhos, como quem sabe está passando para você agora, pela TV, pelas redes sociais, por uma mensagem que você recebe. De repente você começa a perceber que o Filho de Deus, o Salvador, o Salvador ungido, que esse é o significado do nome de Jesus Cristo, o Salvador ungido, está passando pela sua vida, está acessível a você, está acessível ao seu entendimento, à compreensão do seu entendimento. Imagino que quando a notícia chega a Zaqueu, e ele que era um homem muitíssimo inteligente, quando ele começa a saber de Jesus, possivelmente essa é a parte final do ministério de Jesus, os milagres de Jesus, as obras de Jesus, porque Jesus não fez nada escondido, foi tudo feito de maneira que todos soubessem, a fama de Jesus foi sendo espalhada, de modo que quando alguém menciona, não sei se fizeram um cartaz, um panfleto ou um anúncio de boca a boca, o que é mais provável, quando
ele soube que Jesus passaria naquele dia na cidade dele, então ele ficou extasiado. Só para você saber o contexto dessa história, foi no capítulo 18, depois você dá uma lidinha rápida, a cura do cego Bartimeu. Nós temos nesse dia dois grandes milagres, a cura do cego Bartimeu, que era mendigo, e que foi curado e saiu seguindo Jesus pelo caminho, e a salvação de Zaqueu publicano. Olha como a salvação de Cristo atinge todos. Primeiro, um pobre, miserável, cego, marginalizado, que vivia à beira do caminho mendigando. Na outra ponta, um homem rico, apesar de que a riqueza dele foi conquistada de maneira ilícita, mas um homem rico, um homem culto, um homem que não precisava mendigar, mas que tinha a sua mesa do bom e do melhor. Olha como Jesus entra em todas as Jericós, ou numa mesma Jericó, onde habitam pessoas tão antagônicas, tão diferentes umas das outras. Como o Evangelho, como é moda dizer isso, o Evangelho sim é democrático. O Evangelho sim alcança todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus não deixaria de curar o cego Bartimeu e de salvá-lo, também não deixaria de salvar Zaqueu o publicano, porque o Evangelho alcança todos, o Evangelho é poderoso para salvar todos. Nós lemos no versículo 2 que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe, o líder, o gerente dos publicanos, e era, obviamente, muito rico. Essas informações de Zaqueu não é para categorizar um tipo de pessoa, mas é para mostrar, como eu disse há pouco, que o Evangelho contempla a todos. Você pode ser o cego, mendigo, à beira do caminho, e é interessante que nos dois casos, eles são chamados pelo nome. Às vezes você lê nas Escrituras, quando há uma história, certa mulher, certo homem tinha 2 filhos, a mulher pecadora, o nome não é mencionado, mas aqui nós temos o chamamento pelo nome, mostrando que o Evangelho pode ser agora, hoje, personal para você. Foi para mim. Jesus me chamou pelo nome. Eu sou Fernando Ferreira de Albuquerque, filho de Lorival Ferreira de Albuquerque e Alzira Gonçalves Cardoso Ferreira de Albuquerque. O Evangelho é para mim. Ele me chamou pelo nome, sendo quem eu era. Eu não sei quais características eu poderia dizer aqui, quais adjetivos, e os meus, todos eles negativos. Aqui ainda a gente tinha alguma coisa boa para dizer de Zaqueu, que ele era rico, ser chefe dos publicanos, não significava muita coisa, mas que ele era um homem rico, um homem de posse, um homem dotado de bens materiais. Diz o texto no verso 3, que ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pouca estatura. Vamos por partes. Primeiro, nasceu no coração dele um desejo de saber mais de Jesus. Vou lhe dar um conselho. Pegue os pastores, ou os apóstolos, bispos, presbíteros, seja lá com quais nomes esse pessoal gosta de se aparecer, e põe todos nós de lado. Procure saber quem é Jesus. Há dentre nós alguns que pregam o Evangelho. Eu acho que nós temos 2 entre 1000, mas temos. Tem raras exceções aí, mas temos bons pastores, bons pregadores, bons evangelistas, pessoas que falam de Cristo. Mas um conselho que eu dou, como amigo que sou, é que você procure saber não quem é o pastor Fernando, quem é Jesus. O interesse de Zaqueu foi sobre Cristo,
sobre a pessoa de Cristo. E o interessante notar é que ele não podia por causa da multidão. Geralmente, quem mais atrapalha o evangelho são os evangélicos. Por isso que às vezes é bom você ter assim certas ressalvas. E olha, não vem depois o pessoal ficar me falando, me mandando mensagem: o senhor não deve falar essas coisas. Você não tem coragem de falar, cala tua boca que eu tenho coragem de falar. E a gente precisa falar. Quem atrapalha muitas vezes as pessoas de conhecerem Jesus são os que se dizem cristãos. E foi o que aconteceu aqui. Eu estou falando para você tomar muito cuidado, porque pode ser que há no seu coração, como havia em Zaqueu, um desejo de conhecer Jesus, mas você começa a se frustrar, porque aí você conhece um pastor, esse pastor famoso que confessou que era espancador. Ele confessou, tem os vídeos dele aí na internet. Imagine quantas pessoas ele atrapalhou de conhecer Jesus por causa do jeito dele. Porque as pessoas pensam assim: mas esse homem é um pastor. E pastor significa apacentador, guia. Esse homem que diz que é de Jesus, olha como ele trata as pessoas, olha como que ele trata os obreiros, os pastores subordinados a ele, olha como que ele trata a família dele. Então, talvez, eu não estou julgando meu irmão, minha oração sincera, desde o dia que eu soube, eu até me emocionei, chorei, e eu pedi que Deus desse a ele, e já está de fato dando o dom do arrependimento, mas ao mesmo tempo a todos nós que somos pastores, que Deus nos deu o dom do arrependimento, para que nós possamos nos arrepender de termos sido de alguma maneira um atrapalho para pessoas que estavam como Zaqueu, desejosos por saber quem era o Cristo. Diz-se, não sei se é verdade, eu li, de Mahatma Gandhi, que ele, o famoso, um estadista, pacificador, conhecidíssimo, místico, Mahatma Gandhi, procure, você vai saber quem ele é, não quero falar dele em si, mas antes dele se tornar um líder da religião da qual ele faz parte, ele foi num culto, só que ele estava trajado lá, se não me engano, não me falha a memória, com uma vestimenta, e na porta da igreja os obreiros não deixaram ele entrar. E há uma frase muito famosa dele, ele diz: o problema do cristianismo não é Jesus, são os seguidores de Jesus. Mahatma Gandhi, imagine se esse homem tivesse se convertido. A gente precisa admitir a áurea que esse homem tem, o poder persuasivo dele, de influenciar pessoas, é um dom divino isso. Mas ele mesmo testemunhou que ele não que ele não deu um passo a mais na direção da fé, do evangelho, por causa das pessoas que seguem a Jesus, o que aconteceu com Zaqueu. Mas se é o teu caso, rompa essa barreira. Qual foi a solução? Diz que ele foi adiante, passa à frente. Se você souber de um escândalo de um pastor, de um escândalo de uma denominação, passa à frente, não para a sua caminhada, a sua jornada. Lembra que eu falei que são passos, que são degraus, que são estágios? Vai avançando apesar dessa dificuldade, da multidão e do fato ele ser de pouca estatura. Nosso caso não é físico, talvez é pouca estatura espiritual. A gente não tem ainda condições de conhecer, de entender algumas coisas do Evangelho, como eu não tenho. Tem coisas do Evangelho que eu não entendo ainda. Então o que eu faço? Como eu estou focado em buscar Jesus, como eu estou focado em encontrar o Mestre, eu passo adiante, eu deixo essa matéria para uma outra oportunidade e continuo, porque a minha vontade maior, a vontade de Zaqueu, seja a sua também, é encontrar Jesus. Então ele vai adiante, ele subiu uma figueira brava para o ver, porque ele entendeu que Jesus passaria por ali. Procure e eu vou fazer uma analogia aqui. Essa igreja, Figueira Brava, é uma igreja, representa como fosse uma igreja. Talvez é uma igreja pequenininha, é uma igreja com poucos membros, é uma igreja de um pastor que não gosta de se exibir na internet,
é uma igreja para quem ninguém dá nada, mas é uma igreja por onde Jesus passa. Frequentemente ele se manifesta ali, ele salva pessoas ali, ele cura pessoas ali, ele liberta pessoas ali. É uma igreja que não está muito preocupada com a estética. Essa igreja, a igreja Figueira Brava, onde Zaqueu teve o encontro dele com Jesus, não pintam de preto, nessa não pintam ela de preto, não tem pirotecnias, não tem o pastor famoso que cobra 200 mil para fazer a palestra dele, para fazer piada de casamento. Essa igreja chamada Figueira Brava é uma igreja que está no alto, é uma igreja bem espiritual e é uma igreja por onde Jesus passa. Corriqueiramente, Jesus está se manifestando ali. Essa é boa igreja. Ela é uma figueira brava, mas é uma figueira que produz frutos. Você olha para ela, você fala, como se diz aí, desse mato não sai cachorro. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Vem o Salvador ali. Ali na Galileia o Salvador se manifesta. Quando Jesus chegou àquele lugar, porque Jesus frequenta esse lugar, é um lugar onde ele é bem aceito, bem-vindo, ele olhou para cima e viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. Amado, amigo, amiga, irmão, irmã, é disso que vocês precisam, de um encontro com Jesus, de que Jesus venha para a casa de vocês, a saber, ao coração de vocês. Que eu digo isso em nome da Igreja Evangélica Brasileira, e eu tenho autoridade para falar, porque eu sou parte dela. Nós estamos promovendo muitos programas, nós estamos promovendo muitas reuniões especiais, nós estamos promovendo muito trabalho, e tem o seu lado positivo nisso quando a intenção é correta. O resultado pode ser proveitoso, que é o encontro, a promoção do encontro das pessoas com Jesus. Mas você, deixe-nos de lado agora, procure saber se, ouvindo a voz de Jesus, porque Jesus foi claro com ele, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quero conversar com você. E Jesus sabia quem era Zaqueu, tanto que quando eles chegam na casa, vendo todos isso, inclusive aquela multidão que seguia Jesus, os seguidores de Jesus muitas vezes são um problema para quem segue Jesus, ou para quem quer encontrar-se com Jesus, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. É claro que Jesus sabia quem era Zaqueu, sabia quem era Bartimeu, sabe quem é Fernando, sabe quem é você. E se somos pessoas que pecaram ou que ainda pecam, aprove a graça de Deus de se manifestar. E vou lhe dizer, louvado seja Deus pela sua graça, porque onde abundou ou aonde está abundante agora o pecado, superabundará a graça de Deus. Quanto maior teu pecado, maior a graça que te perdoará, que te libertará do pecado, porque você não será mais escravo do pecado, mas será um servo da justiça, e muito mais glória Deus receberá pela vida transformada que está começando agora. Jesus está mudando a sua vida, eu não tenho dúvidas disso. Que Cristo, no seu Evangelho, esteja mudando a sua vida. Ele está mudando a minha. Como eu falei, essa não é uma palavra para novos convertidos. Essa é uma palavra para pessoas como eu, há um quarto de século no Evangelho, há meio século no Evangelho. Ou uma vida inteira no Evangelho. É possível que você esteja conhecendo o Evangelho agora. Eu atendi uma jovem senhora, já com filhos, adolescentes, e ela, desde criança na igreja, ela me confidenciou, ela falou, pastor,
eu estou assistindo o Paraná na Graça, eu estou frequentando os cultos da Igreja da Graça, apesar de que ela é de uma outra denominação. Ela diz, eu estou aprendendo o Evangelho agora. Ela diz, a impressão que eu tenho é que eu estou aprendendo agora o Evangelho. É que os olhos dela agora estão fitos em Cristo, em Jesus, na graça de Deus. E aí, no meio dessa conversa, Zaqueu se levanta e diz, Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Nesse estágio da salvação, fica a evidência de que a salvação está ocorrendo. Por quê? Qual era o grande pecado do ladrão Zaqueu? A ganância pelo dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E tem gente de igreja, tem gente até do ministério que faz do dinheiro um Deus. Você sabe disso. Tem pastor que se olha nos olhos dele, você vê cifrões. Você vê isso, tem igreja evangélica que só fala em dinheiro. Você sabe muito bem disso. E tenho dito. Agora esse homem, ele prova a conversão dele, por quê? Porque ele não é mais amante do dinheiro. Pastor, mas foi de uma hora para outra? Foi quando Jesus vem, ele nos convence, e aí é uma obra do Espírito Santo, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. Na hora que o Espírito Santo te convence do pecado, acabou. Senhor, para começar a nossa conversa aqui, eu quero dar agora metade dos meus bens aos pobres. É claro que ele deveria procurar pessoas, contador dele, pessoas que eram responsáveis pela gestão dos bens dele, dos imóveis que ele tinha, das riquezas que ele possuía. Mas a decisão estava ali e foi explicitada perante o Senhor. A partir de agora, metade dos meus bens é dos pobres. E tem mais. Eu quero restituir toda pessoa que eu lesei, eu estou disposto a, conforme diz a lei, restituir 4 vezes mais, quadruplicado. Está aqui um homem livre do seu pecado. Quais são os seus pecados? Não fale para mim, não confesse para ninguém seus pecados. Confesse-os a Deus. Mas quais são eles? Um dos indícios de que você está salvo é que você está arrependido. O caso do pastor famoso que renunciou ao ministério porque era espancador. É um homem visitado pela graça, é um Zaqueu que encontrou-se com Jesus e que disse, eu fui mau, eu espancava, eu era grosseiro, eu era estúpido. E eu estou agora, no caso dele, ele não abriu mão da metade, ele abriu mão de tudo. Ele diz, eu estou renunciando ao meu ministério pastoral e eu estou renunciando à igreja que eu fundei. Olha só que magnífico isso. Eu nunca vi um arrependimento como esse. De levar a pessoa a se afastar de tudo. Eu vou começar do zero, ele falou, eu e minha família. Aí qual é a palavra de Jesus para essas pessoas? Hoje veio a salvação a essa casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você está perdido, morto em ofensas e em pecados, então o Evangelho é para você. Agora, percorra esse caminho. Não importa quem você seja, percorra com perseverança os caminhos do Evangelho. E a salvação também virá a você e a sua casa, e a sua família. De modo que você e eu e nós poderemos dizer, depois desse processo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém?